Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e o Link Espírito Santo está começando. E você vai ver em destaque na nossa edição de hoje. Nova matriz de risco aponta mais 3 municípios capixabas na lista das cidades com alto risco para a Covid-19. Governo admite fechamento total do comércio e paralisação de todos os serviços se a ocupação de leitos chegar a 91%. Hospital de campanha ainda não faz parte dos planos do governo. A prioridade é a ampliação da rede que já existe. A Associação Médica alerta para o risco futuro da suspensão de cirurgias e consultas eletivas na rede pública. Fiscais da Prefeitura de Vitória flagram lojistas desrespeitando o decreto que determina o horário de funcionamento do comércio. E tem também as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O governador Renato Casagrande anunciou nesta quarta-feira que até o começo da próxima semana o estado deve passar de 1.000 leitos de UTI e enfermaria para a Covid-19. O governador também apresentou em detalhes a nova matriz de risco, que vai classificar os municípios a partir do próximo domingo, valendo para os próximos 14 dias. Essa matriz que determina ou não, por exemplo, o fechamento do comércio. A partir de domingo, nós vamos colocar em vigência uma outra matriz de risco. Essa outra matriz de risco a gente leva em consideração. Aí nesse quadro de baixo, quando vocês veem aí os critérios, né, a gente leva em consideração. Todo mundo está vendo? Tá, né? A gente leva em consideração o coeficiente de incidência do município tem um peso de 50%, 0,5, né, no quadro de baixo. Então, o coeficiente de incidência, que ele era único até agora, ele passa a ser uma das variáveis, né, um dos critérios. Então, dentro da construção da matriz de risco. Então, o coeficiente de incidência tem 50% de peso na construção desse índice do município e do enquadramento do município. A letalidade é o número de pessoas que perdem a vida pelo número de pessoas contaminadas no município. Os 20% de peso. O índice de isolamento, que a gente mede todos os dias, também 20% de peso. E a percentual da população acima de 60 anos, que é grupo de risco, o grupo mais amplo de risco, 10%. Então, com base nisso, a gente coloca uma nota para cada município. Se o município ele é risco baixo, se ele é risco moderado, se ele é risco alto, se ele é risco extremo, de acordo com os dados do município, da conjunção dessas variáveis que forma a modelagem matemática. Com essa matriz e com os dados até de ontem, tá certo? Nós teríamos essa realidade nesse mapa do lado aí. Os municípios que estão com risco alto são os municípios da Grande Vitória, mais os municípios de Fundão e de Santa Teresa, tá? Que neste modelo dessa semana é risco alto ainda e continuarão com risco alto na modelagem, na matriz de risco a partir de domingo, mas nós vamos ter a inclusão de 3 municípios em risco alto, 4 municípios. Presidente Kennedy, não, 3. Presidente Kennedy também já é risco alto nessa semana. Então, Presidente Kennedy continua, inclui Marataízes, inclui Alfredo Chaves, volta para risco alto, e inclui Afonso Cláudio. E a gente tem diversos municípios amarelos que antes eram risco baixo e passa a ser risco moderado, né? Porque as ameaças desses municípios, essas ameaças cresceram, e então o risco desses municípios que eram verde até hoje, no domingo passa a ser, né, risco moderado. Então a gente amarela bastante o mapa. Então, essa matriz de risco é uma matriz de risco mais complexa que leva em consideração diversos critérios que torna, né, que compõe, então, o grau de ameaça. A ameaça leve, moderada, severa ou extrema, e de acordo com o número de leitos de UTI, a gente classifica o município de risco baixo, risco moderado, risco alto ou risco extremo. Eu pedi. O governador também apresentou um panorama de como ficaria o estado caso a ocupação de leitos de UTI chegue a 91%. Em algumas regiões, o chamado lockdown pode se tornar uma realidade. Vamos acompanhar. Nós temos uma simulação caso o estado alcance acima de 91% de leitos de UTI.
como fica o mapa. Vamos ver como fica o mapa caso o estado alcance 91%. Então o mapa fica assim, fica todo vermelho, o vermelho mais intenso são os municípios de risco extremo, tá certo? Risco extremo significa um isolamento social radical, né? Então se a gente chegar a 91%, a partir de 91% de ocupação de leitos de UTI, né, os municípios que estiverem com risco extremo, eles têm que parar completamente suas atividades econômicas. Isso nós estamos definindo ainda quais são as outras medidas, mas é um passo acima de risco alto, então a paralisação de atividades econômicas, do comércio, dos serviços, talvez de algumas indústrias, né? Então os municípios, se a gente chegar com o dado de ontem, tá certo, gente? Com o dado de ontem, com o dado do dia 19, né? Se a gente tivesse hoje 91% de leitos de UTI ocupados, nós estamos com 69%, mas tivesse 91% de leitos de UTI ocupados, os municípios de Presidente Kennedy, de Marataízes, de Alfredo Chaves, de Afonso Cláudio, da Grande Vitória, Santa Teresa e Fundão, eles ficariam completamente fechados, tá certo? E os demais municípios, risco alto, todos funcionando com comércio de forma alternada de segunda a sexta-feira. Tá? Então, todo o estado ficaria com comércio, todo o estado ficaria com restrições, algum com restrição total e outro com restrição parcial, mas todo o estado com restrição se a gente chegar a 91%. O governador também falou sobre a construção de um hospital de campanha aqui no estado. Essa hipótese não está descartada, mas não é a prioridade no momento. Vamos acompanhar aí a fala do governador. O hospital de campanha não está fora dos nossos projetos, nós já dissemos isso. Só que o hospital de campanha, na hora que a gente constrói um hospital de campanha, a gente constrói uma estrutura que não é como uma estrutura permanente, em termos de atendimento ao paciente. O hospital de campanha ele é mais precário em termos de atendimento e ele é caro, né, para a gente construir e a gente colocar em funcionamento, mas não está fora de cogitação. Além dele não ser uma estrutura confortável e em termos de atendimento, de qualidade e com dignidade às pessoas, ele também exige que a gente contrate profissionais de saúde e não é fácil contratar profissionais de saúde. Também ele exige que a gente compre equipamentos. Também não está fácil comprar equipamentos. Então, eu compreendo, assim, a preocupação política, porque todo mundo fala em hospital de campanha, hospital de campanha, hospital de campanha. Então, fica meio que uma fissura, né, em termos de hospital de campanha, que não está fora dos nossos projetos. Quero reafirmar isso. Mas, enquanto nós tivermos hospitais públicos ampliando como nós estamos ampliando, quando a gente puder ampliar as parcerias com os hospitais filantrópicos, né, que a gente está fazendo, enquanto a gente tiver leitos particulares que a gente possa negociar e comprar, é muito mais barato, é muito mais digno para as pessoas que vão ser atendidas. A gente já tem as equipes de saúde trabalhando nesses hospitais, já temos equipamentos nesses hospitais. Então, assim, no hospital de campanha, as pessoas estão abrindo aí com 120, 150, 200 leitos. Só hoje eu visitei o Hospital Vila Velha, em que nós estamos abrindo, na parceria com o Hospital Vila Velha, 190 leitos. 40 leitos de UTI e 150 leitos de enfermaria. Podemos chamar esse hospital de hospital de campanha, mas ele é muito melhor que o hospital de campanha, tá certo? Então nós não descartamos, nós estamos avaliando a hipótese de hospital de campanha em Colatina, por exemplo, estamos avaliando, tá? Mas enquanto a gente tiver parcerias que a gente possa fazer e ampliação de leitos próprios, essa tem sido a nossa opção. Bom, e você que acompanha o Link Espírito Santo sabe que todos os dias a gente vem atualizando os números da Covid-19 aqui ao vivo no jornal. Mas hoje a Secretaria de Saúde comunicou que os dados só serão divulgados por volta das 8 da noite, por causa de instabilidades no sistema do Ministério da Saúde. Nós vamos continuar acompanhando o painel da Covid e qualquer alteração a gente mostra ainda hoje aqui no Link.
Bom, e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no link. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do Jornal de hoje ou mesmo sugerindo alguma pauta para a nossa equipe de reportagem. Não esqueça de colocar aí o seu nome e a cidade de onde está falando. Anote aí o nosso WhatsApp, o telefone é 27 999 27 6943. Repetindo, 27 999 27 6943. Se preferir, você pode escanear o QR Code que aparece no seu vídeo usando o seu celular. E aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e a Adriana aguardamos a sua mensagem e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no Jornal. Bom, e desde o início da pandemia de Covid-19, o governo do estado decidiu suspender consultas e cirurgias eletivas para concentrar aí todos os esforços no combate ao novo coronavírus. Com isso, adultos e crianças que precisam de outros tratamentos estão tendo de esperar. E essa espera, segundo a Associação Médica, pode ter consequências graves no futuro. Desde março, procedimentos, consultas e cirurgias eletivas na rede pública estão suspensas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a previsão é de que a medida tenha validade por 120 dias. Mas, de acordo com o presidente da Associação Médica do Espírito Santo, a suspensão tem provocado reclamações. Nós acolhemos uma série de denúncias de profissionais da saúde e também de pacientes e de familiares em relação à estratégia do governo do Espírito Santo no tratamento com as doenças aqui no nosso estado. Quando eu digo doenças, eu falo de modo generalizado, não apenas o tratamento do coronavírus. O que aconteceu foi que o governo do estado ele se esqueceu que as pessoas também têm outros tipos de doença. Nós também temos pacientes na rede que são diabéticos, hipertensos, pacientes ortopédicos que têm atendimento crônico, pacientes vasculares, pacientes renais crônicos. E esses pacientes, como houve uma desmobilização desses serviços de atendimento eletivo e ambulatorial, eles estão sem referência hoje no estado, portanto eles estão sem atendimento. Nós temos hoje aqui no estado milhares de pacientes sem ter aonde ir e sem ter a que recorrer. Este médico ortopedista trabalha em 2 hospitais públicos da Grande Vitória. Ele afirma que antes da pandemia de Covid-19, a demanda era grande. Já existia uma demanda reprimida enorme, né? Enorme. E isso agora vai ser uma coisa que eu não vejo muito, né, como a gente vai conseguir resolver essa demanda tão rápido. Eu acho que vai ter que ser, alguns casos, priorizados, né? Aquilo que eu falei, esse aqui eu tenho que fazer agora, senão realmente eu não vou ter mais como resolver. E isso já está tendo um retorno gradual desse atendimento em alguns hospitais, que eu acho que é realmente muito necessário. Lembrando que a família tem que tomar essa decisão. Com os atendimentos suspensos, o receio dos profissionais é de que com o retorno das atividades médicas eletivas, haja uma sobrecarga no sistema de saúde. O governo tem que olhar com carinho e atenção para os pacientes que são doentes crônicos no Espírito Santo, especialmente as crianças também, restabelecendo esses ambulatórios de atendimentos considerados eletivos, mas que na verdade têm uma certa urgência para quem está doente e que precisa desse atendimento, né? Uma coisa que poderia ter sido pensada, e acredito que foi até pensada, mas não foi colocada em prática, foi a construção dos hospitais de campanha aqui no Espírito Santo. Se o Estado tivesse optado por essa estratégia, né, ao invés de desmobilizar os hospitais todos, feito hospitais de campanha para os pacientes de Covid, hoje nós teríamos o local para os pacientes de Covid e um local para o atendimento desses pacientes eletivos, né, esses atendimentos ambulatoriais, e a população não estaria desassistida. Para os pacientes, a demora nos atendimentos pode agravar o quadro de saúde. Então, as doenças da ortopedia pediátrica, as doenças congênitas, as deformidades de coluna, as pernas menor que a outra, discrepância de comprimento entre as pernas, de várias outras doenças que, se você também não tratar, elas vão criar um problema futuro. Ou seja, o tratamento, às vezes, no momento que a criança nasce, é um tratamento muito mais simples, ela te dá um resultado funcional muito melhor, sem cirurgias, às vezes, extensas, agressivas, que colocam em risco, né, a criança por uma cirurgia muito mais extensa, e podem não ter o mesmo resultado funcional se você tratasse precocemente. Bom, nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição.
A seguir aqui no link, fiscais da Prefeitura de Vitória flagram lojistas desrespeitando o decreto que determina o horário de funcionamento do comércio. E você vai ver ainda, a pandemia da Covid-19 faz estoque dos bancos de leite despencar no estado. Apesar do decreto que determina em quais dias da semana os segmentos do comércio podem abrir as portas, ainda tem lojista não respeitando as regras. Hoje, fiscais da Prefeitura de Vitória flagraram 2 lojas que deveriam estar fechadas. Pelo decreto, hoje só poderiam abrir as portas lojas de artigos pessoais, como roupas e calçados. Mas os fiscais receberam a denúncia de que na Avenida Leitão da Silva, comerciantes estavam trabalhando sem autorização. Ela não poderia funcionar hoje, porque hoje é um dia par. Eles só podem funcionar no dia ímpar. Quando nós constatamos que existem outras lojas que não estão se adequando, nós vamos e também fazemos ações nessas lojas. Apesar das lojas exigirem o uso de máscaras pelos clientes, outras irregularidades foram encontradas. Nós adentramos a loja e percebemos que há algumas irregularidades, como o distanciamento, não tem demarcação no chão para o distanciamento de 1,5 metro para os clientes fazerem o pagamento. Então, nós vamos ter que fazer uma intimação para eles se regularizarem. As empresas podem até mesmo ser fechadas se não regularizarem a situação. E se eles não cumprirem a determinação, eles vão ser embargados. Quer dizer, a loja pode ser fechada. Pode ser fechada. Pois é, nós tentamos contato com os representantes das lojas, mas nós não conseguimos até o fechamento dessa edição. Vale ressaltar, Fabiano, que na porta de uma dessas lojas tinha uma placa dizendo que eles estavam atendendo hoje por meio de delivery, mas segundo a fiscalização não foi essa situação que eles constataram. Infelizmente ainda tem muita gente desrespeitando aí as regras, né? Bom, nós estamos na Semana Estadual do Aleitamento Materno e com a pandemia da Covid-19, os estoques nos bancos de leite do estado despencaram. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Schneider. É isso mesmo, Adriana, Fabiana, a todos de casa. A gente está na Semana Estadual de Doação de Leite Humano. Para falar sobre esse assunto, aqui comigo Mônica Pontes, ela que é coordenadora estadual, né, da rede de bancos de leite aqui do estado. Mônica, qual é a situação de vocês hoje? Como é que estão os estoques nos hospitais aqui do estado? Nós temos 6 bancos de leite aqui no estado e o estoque está baixo. Nós estamos com um déficit de 50% do volume arrecadado. Então, já havia esse déficit em função das férias, final de ano, carnaval, e com a situação da pandemia, isso agravou um pouco. Quanto que está saindo, vamos dizer assim, né? E quanto que está entrando aqui de leite humano? Em média, nós dispensamos um volume de 4 litros de leite dia e estamos arrecadando uma média de 2 litros por dia. O que vocês têm hoje na rede estadual dá para quantos dias? O estoque está dando para uma média de uns 15 dias, então a gente precisa de intensificar a campanha, né? Solicitando a essas mães o ato de solidariedade, porque a gente hoje, por exemplo, a gente está agradecendo, né? A semana é em homenagem a essas doadoras, porque numa situação tão difícil, elas estão conseguindo manter esse ato tão nobre que é a doação do leite humano, para ajudar a suprir. O que mudou na rotina de doação com a pandemia do novo coronavírus? Os bancos de leite sempre tiveram uma rotina de muita segurança. Nós sempre primamos pela biossegurança, tanto do profissional, da doadora e principalmente do produto leite humano. Então, nós intensificamos essas rotinas, aumentando a frequência de higienização dos frascos com álcool, fazendo a fricção, o reforço nas orientações das doadoras. Toda mãe, por exemplo, que tem Covid, é confirmada ou suspeita, ela pode amamentar, mas ela não pode ser doadora. Então, essa triagem ficou também mais reforçada para garantir realmente o melhor alimento para o bebê prematuro. Como é que está sendo essas orientações para essas mães doadoras? Como é que está sendo esse contato? As orientações continuam pelos telefones de todos os bancos de leite, né? Todos os bancos de leite fazem essa orientação por telefone, fazem essa triagem por telefone e a partir daí é agendada uma visita na residência. Nós estamos fazendo uma visita por município.
Então, cada dia da semana, as doadoras daquele determinado município recebem a visita do banco de leite a partir do momento que ela confirme que já retirou esse leite. Então, a gente passa buscando os frascos doados. Queria muito agradecer, Mônica, as suas informações aqui para o Link. Eu que agradeço. Obrigada e parabenizo a equipe também, porque a campanha de vocês tem ajudado muito a manter essa doação ativa. Muito obrigada. Obrigada, é isso que a gente quer, poder contribuir um pouquinho. A Semana Estadual de Doação de Leite Humano vai até a próxima segunda-feira, dia 25, mas essa doação pode ser feita o ano todo e, como a Mônica disse, salva muitas vidas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Os empresários de Colatina não estão satisfeitos com o novo decreto da Prefeitura Municipal que determina o horário de funcionamento do comércio. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen, direto da nossa redação lá no município. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É realmente uma situação muito complicada. Desde a semana passada, Colatina tem um novo horário de funcionamento para o comércio local. Os segmentos foram divididos e funcionam em 2 turnos diferentes. Mas depois de uma semana, a reclamação dos empresários é geral. Teve gente que perdeu quase 100% dos clientes com a implantação desse decreto pelo prefeito Sérgio Meneghelli. Uma situação que tem gerado muita insatisfação nos colatinenses, principalmente entre os comerciantes. Lojas fechadas em um longo período do dia e quando abrem ficam assim, sem movimento nenhum. Ciro trabalha com fotos e presentes. Para ele, o horário imposto pela administração municipal impactou em cheio os lojistas. A situação desse horário que foi imposto agora para a prefeitura não ficou muito legal para nós não, porque esse horário de 2 às 7 é um horário que quase todo mundo já fez suas coisas de manhã, já foram embora. Quem veio do interior geralmente vai embora mais cedo, né? Meio-dia, 1 hora está indo embora. E nós estamos aqui via navio, praticamente nesse horário, entendeu? Nessa loja de roupas, o impacto é visível. O movimento caiu mais de 50%. Márcia é vendedora há 28 anos e nunca viu uma situação como essa. Com o novo horário, eles abrem após as 2 horas da tarde e vão até às 7 da noite. Para esse tipo de comércio, um horário que prejudicou muito as vendas. Muitas pessoas que vêm do interior, dona de casa, né, gosta de resolver as coisas de manhã. Elas não gostam de vir para a rua depois do almoço. Então, para a gente perdeu muito cliente. Eu acho que é uma questão que precisa ser revista, precisa se conversar, porque está todo mundo sendo prejudicado, né, com esse processo desse vírus, né, tá todo mundo envolvido. Então, a gente precisa chegar no acordo. O comércio ele vende mais no horário que é funcional para as pessoas. Tem segmento que, com esse novo decreto municipal em vigor em Colatina desde o último dia 13, praticamente perdeu todo o faturamento. Irene é proprietária de um restaurante que agora está assim, cheio de mesas e cadeiras vazias. Para ela, a queda foi de cerca de 98% e mesmo reduzindo a quantidade de comida, ainda perde quase tudo que faz. Bares e restaurantes ficou, infelizmente, abandonado. Por quê? Você chega para trabalhar às 7 horas e vai embora meio-dia. Você não vai parar em época de crise num restaurante para almoçar. Você retorna 2 horas, o segundo turno 2 horas, automaticamente já almoçou em casa. Então a gente não tem para quem vender comida. Foi uma queda de 98% dos meus clientes. Eu praticamente estou fazendo comida e estou jogando fora. Infelizmente, essa é a realidade. Entre todos, há uma unanimidade, a de que medidas devem ser sim adotadas para combater a Covid-19, mas tudo feito em consenso, sem prejudicar tanto os comerciantes. Esse também é o pensamento do Afonso, o proprietário dessa loja de games, informática e celulares. Eu acho que tem que funcionar mesmo com adequações. Essa coisa da circulação das pessoas, e tem que haver uma preocupação realmente com isso aí. A maneira, né, como esse fluxo está se dando, a maneira como nós estamos atendendo os clientes no interior da loja, essa coisa toda é importante, sim. Eu acho que os nossos governantes, né, prefeito, governador, eles têm que ouvir a classe empresarial. Tem que ser ouvido. A gente tem que manter a roda girando, de alguma maneira.
Um cenário escuro para os empresários do comércio colatinense, que já vinham sofrendo com a crise que chegou com a pandemia do novo coronavírus, mas que desde a implantação do último decreto municipal, veem as coisas ficando cada dia pior e começam a não ver mais solução. Se não houver uma mudança, provavelmente eu não sei que atitude tomar. Infelizmente é baixar as portas, né? Porque aluguel não está barato, funcionário, todos os gastos que a gente tem aqui, não dá para se manter. Complicado. É realmente muito complicada a situação. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Colatina informou que, por enquanto, o horário segue como está e que a análise dos impactos é feita diariamente, levando-se em consideração a proliferação do novo coronavírus e também as consequências econômicas. Informou ainda que vai aguardar as medidas que serão anunciadas pelo governador do estado no próximo sábado para adotar novas providências aqui no município. Com mais de 40 casos confirmados de Covid-19, Baixo Guandu foi reclassificado ontem para o risco moderado de propagação da pandemia, de acordo com a avaliação do governo do estado, depois de figurar várias semanas com risco leve. Depois de duas cidades, Água Doce do Norte e Boa Esperança, decretarem o lockdown, o município guanduense pode ser o próximo. Baixo Guandu está localizado ao noroeste do Espírito Santo e fica a cerca de 50 quilômetros de Colatina. Lockdown significa fechar praticamente tudo, com restrição severa sobre a circulação de pessoas, medida extrema que visa evitar a disseminação descontrolada do novo coronavírus. E na tarde desta última terça-feira, Neto Barros, prefeito do município, disse que a única maneira de evitar o lockdown é a comunidade se unir para, de forma organizada, frear as contaminações. Se a situação se agravar, além da grave crise econômica que já vem causando muitos estragos em diversos setores, muitas mortes também farão parte da realidade dos guanduenses. E o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros, informou que as autoridades ligadas à área da saúde vão analisar a situação nas próximas 24 horas antes de tomar a decisão. Essas são as informações hoje aqui de Colatina e região. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. Hora da gente ler mensagens que vocês mandam pra gente pelo nosso canal de interatividade. Vamos ler algumas participações aqui. Tem uma participação da Letícia, ela não diz de onde ela é, mas ela fala assim, bom, eu estudo em uma escola em Morada de Laranjeiras, na Serra, e por enquanto não está tendo aula. Queria saber como faço para assistir às aulas. As aulas da rede estadual estão sendo transmitidas pelos canais aqui da Rede Sim, uma parceria do governo do estado com a Rede Sim de Comunicação, pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4. É só você fazer a sintonia e automática dos seus canais, você vai procurar o canal 8.2, 8.3, 8.4, manhã, tarde e noite tem aí a programação e você pode acompanhar também pelo nosso portal simnoticias.com.br toda a programação. Bom, a Ana Marta de Vila Velha, ela diz, fico impressionada com as pessoas denunciando uma loja aberta com o dono e vendedores tentando manter comida na mesa. Enquanto isso, as bocas de fumo e a corrupção estão totalmente liberadas. Essa é a opinião da Ana Marta sobre a reportagem que a gente mostrou das lojas abertas no dia errado. Pois é. Bom, daqui a pouquinho a gente lê então mais participações. Não deixe de mandar pra gente a sua mensagem. O telefone, só lembrando, é 27 999 27 6943. A polícia divulgou a foto usada na rede social de um suposto fazendeiro de Soretama que aplicou um golpe em uma mulher de Santa Catarina, lá no norte do estado. Quem tem as informações pra gente é o Marcelo Fiorotti. Boa noite pra você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. A polícia divulgou a foto que esse suposto fazendeiro usava nas redes sociais. Ele aplicou um golpe contra uma mulher de Santa Catarina neste ano. O pedido agora é que as pessoas façam denúncias que ajudem a localização do suspeito. Lafayette Pereira Braga. Esse é o nome que aparece em um perfil de WhatsApp usado para cometer crimes amorosos em Linhares e Soretama. De acordo com o próprio perfil, seria este um fazendeiro, morador da cidade vizinha de Soretama. Como parte das investigações que tentam encontrar o criminoso, a polícia está divulgando o perfil, usado por um tal Lafayette ou usado com o nome falso por outra pessoa. Essa foto foi enviada para uma das vítimas, que é da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, para suposto reconhecimento.
Então a gente está encontrando vários suspeitos com as características que ela descreveu, tatuagens, tipo físico, cor da pele, e estamos encaminhando as fotos para ela ver se ela reconhece esse sujeito. São elementos que já cometeram crimes parecidos, estelionatários. De acordo com o chefe da 16ª Regional de Linhares, é de extrema importância a participação da população para ajudar na localização do criminoso. Ele pede que qualquer informação deve ser repassada para o telefone 181, ligação gratuita, e não é necessário se identificar. Sobre a vítima de Chapecó, ela tem 41 anos e ficou num prejuízo financeiro em compras de presentes, passagem, dinheiro vivo e cartões de crédito. Tudo ficou nas mãos do galanteador criminoso. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde passada, na BR-101, em Linhares, um veículo com restrição de furto. 2 pessoas foram detidas. O caminhão Volkswagen trafegava no sentido Bahia em alta velocidade. Ao ser abordado, o condutor disse que não tinha carteira de habilitação, nem documentos do veículo. Os policiais fizeram consulta no sistema de trânsito e descobriram que o veículo, na verdade, era de cor amarela e havia sido furtado em Cariacica no dia 3 de fevereiro deste ano. Agora vamos conferir um giro com outros destaques da nossa região. Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu afogado após cair dentro de um poço em córrego São Vicente, no interior de Rio Bananal. A tragédia foi na manhã desta quarta-feira. Segundo a polícia, ao perceber que Enzo Gabriel da Silva Vingle havia caído na água, a mãe dele correu para socorrer o menino, mas a criança acabou morrendo. O corpo de Gabriel passou pelo Serviço Médico Legal de Linhares e em seguida liberado para sepultamento. O vereador Carlos Almeida Filho sofreu um infarto em Linhares na madrugada desta quarta-feira e está no hospital. As informações são de que o vereador segue em observação, mas o quadro de saúde dele não foi divulgado. Primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Linhares, Carlos Almeida, também é médico. E a Secretaria Municipal de Saúde retomou os atendimentos com especialistas de forma parcial a partir desta quarta-feira em Linhares. Foram retomadas as consultas com cardiologista, neurologista, angiologista, ginecologista, geriatra, proctologista e cirurgião geral. As prioridades serão para consultas que já haviam sido agendadas e que foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. Os pacientes agendados na Central de Especialidades são encaminhados pelas unidades básicas de saúde, aos quais são referenciados. E essas foram as informações aqui de Linhares. Agora eu volto com vocês. Fabiano, Adriana, ótima noite. Bom, e a seguir aqui no link, São Mateus registra o primeiro caso de Covid-19 em um detento do sistema prisional. E você vai ver ainda, Cachoeiro de Itapemirim confirma 14 novos casos da doença em menos de 24 horas. Em apenas 24 horas, Cachoeiro de Itapemirim confirmou mais 14 casos do novo coronavírus, isso segundo o painel da Covid-19. É para lá agora que a gente vai conversar com o Samuel de Fraga, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana, e a todos. Olha, com esses 14 casos, Cachoeiro atinge a marca de 105 contaminados pela Covid-19, hein? O número de casos confirmados vem crescendo na cidade. E para se ter uma ideia, em uma semana o município teve 64 novos casos da doença. Mas o município aqui na região sul com mais casos confirmados é mesmo Marataízes, que confirmou mais uma morte por Covid-19. O número de confirmados chegou a 117, sendo 23 confirmados nas últimas 24 horas, com 41 curados. O município de Presidente Kennedy segue em terceiro lugar com 106 casos confirmados, 13 curados e 2 mortes.
Recentemente, o município de Presidente Kennedy entrou para o nível de risco alto no mapa de gestão de risco Covid-19 do Espírito Santo, hein? Bom, e a gente agora muda de assunto para falar de segurança, pois os moradores do bairro IBC estão assustados com a onda de assaltos que voltou a aterrorizar o bairro e no último final de semana, um restaurante foi alvo dos criminosos. A Delegacia de Crimes contra Patrimônio divulgou o vídeo do assalto esta semana. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que 2 criminosos entram no estabelecimento e rendem clientes e o proprietário. Enquanto um dos clientes é mantido sob a mira de uma arma, o outro comparsa se dirige ao caixa onde está o proprietário. Ele pega todo o dinheiro. Depois, entra em outro cômodo. Em seguida, pega uma sacola e recolhe os pertences dos clientes. Depois, pega a sacola com moedas recolhidas do caixa e fogem. 4 celulares foram levados, além de R$1.000 em dinheiro. Os criminosos estavam com os rostos cobertos por máscaras, as mesmas utilizadas na prevenção contra a Covid-19. A ação dos criminosos aconteceu nesse estabelecimento, que fica na rua Domingos Alcino Dadalto, no bairro IBC, por volta das 10h30 da noite de sábado. Ninguém no restaurante quis comentar sobre o assunto. Os comerciantes aqui têm medo de mostrar o rosto e também de comentar sobre o assunto, porque os assaltos voltaram a acontecer com uma grande frequência e os bandidos não têm dia e nem hora para atacar. Esse comerciante que tem medo de mostrar o rosto já foi alvo de bandidos 9 vezes. A gente fica preocupado, a gente trabalha no comércio e sabe como é que é, né? Você tem que ficar na atividade o dia inteiro. E já acontecendo esses outros assaltos, a gente fica com mais preocupação aí, entendeu? Você fica com 2 medos, um do coronavírus e outro do ladrão. Agora aí de máscara, então, todo que entra pra você já é suspeito, entendeu? Então, é difícil aqui, ó. Se não dá um jeito aí para melhorar, eu acho que vai ter que até fechar, né? Esse outro comerciante conta que está com medo, pois por causa das máscaras de proteção, ele nunca sabe quem entra em sua loja. A gente se sente desprotegido porque é uma situação muito recorrente no nosso dia a dia. A gente sente uma falta de uma segurança mais efetiva, a gente no bairro tem exemplos de outros casos, igual lojas de roupas, lojas de utilidades foram assaltadas 2 vezes, outras 3 vezes. O local no bairro IBC tem vários outros comércios que também já foram alvos dos bandidos. Essa comerciante também já foi assaltada e disse que está difícil trabalhar com a insegurança. Fomos assaltados aqui pela hora do almoço, a pessoa entrou, né, como se fosse um cliente, se passando por um cliente, mas na verdade mesmo ele cometeu o assalto, né? Nós sofremos o assalto e realmente é assim, é uma situação muito angustiante, porque a gente não tem certeza, né, das coisas, da segurança, e às vezes a gente não vê muito policiamento, né? E a gente fica com medo, ainda mais esse período de pandemia, onde as pessoas se aproveitam, né? Aí já vem os bandidos também usando máscara, aí você não sabe. Não sabe se é cliente? Não, mais uma vez não sabe se é cliente ou quem que é, e você fica com medo, né? Nessa loja, a proprietária prefere trabalhar com a loja trancada por medo de assaltantes. Sim, nós mantemos, né, por questão de segurança, de manter a nossa segurança aqui, porque a gente não sabe quem pode estar chegando, né? Então, é uma medida que a gente toma por precaução mesmo. Bem, e a polícia pede que quem tem alguma informação do ocorrido que ligue para 181, não é preciso se identificar. Agora, Adriana, Fabiano, antes de encerrar, olha só esse caso que aconteceu aqui no Litoral Sul essa semana. O vídeo foi divulgado ontem e ganhou as redes sociais. Uma moradora de Marataízes foi surpreendida. Ela deu à luz a um bebê. Só que tem um detalhe, gente, ela não sabia que estava grávida. A Micaela fazia um tratamento de hérnia abdominal e aguardava para realizar uma cirurgia adiada por conta da pandemia. Sem saber que estava grávida, não apresentou nenhum tipo de sintoma. Depois de se sentir fortes dores na tarde de segunda-feira e ao se preparar para ser levada para o hospital com o marido, ela acabou dando à luz dentro
de casa. O marido e o cunhado ajudaram a fazer o parto. E depois do parto, a equipe de resgate da Prefeitura de Marataízes foi até o local prestar o atendimento. Mãe e filha foram atendidas no Hospital Menino Jesus em Itapemirim e passam bem. A recém-nascida que veio ao mundo de surpresa já tem até nome: Cecília Mione Rainha Cordeiro de Melo. Ela nasceu saudável, com 3,50 kg. Que coisa, né? Principalmente em tempos como esse de pandemia do novo coronavírus, uma surpresa dessas para um casal. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com mais informações. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra, hein? Boa noite, Samuel. Que a Cecília tenha muita saúde. Seja muito bem-vinda, Cecília. E essa mãe tem sorte, viu, Fabiano? Não teve enjoo, não teve azia. Não senti nada, não teve nada. Essa daí é sortuda. Verdade. Bom, vamos lá para a nossa interatividade. Vamos ver aqui o que a gente tem. A gente tem o João, eu acho que é João Dias, de São Mateus. Ele diz: São Mateus está tendo muita aglomeração no centro, por isso que os casos de Covid-19 estão aumentando aqui no município. Olha, tem a participação também da Ivone, ela é de Vila Velha. Ela fala: olha, eu sou portadora de lúpus, estou de quarentena desde o início do mês de março e nesse período saí só 4 vezes por necessidade. Tenho muito medo, ela diz. As compras quem faz são as vizinhas dela, ela pede, e até o lixo ela evita levar, ela diz. E ela está dizendo que as pessoas estão, mesmo assim, desrespeitando, né? E ela teme aqui pela saúde das pessoas e faz esse alerta, né? É importante que todo mundo respeite aí o isolamento social. A gente agradece todo mundo que mandou a participação pra gente. Pois é, ainda falando de São Mateus, a cidade registrou o primeiro caso de Covid-19 em um detento. Quem tem os detalhes pra gente é a Nariane Lopes. Nós vamos até a nossa redação conversar com ela. Boa noite pra você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, dos 6 casos mais recentes da Covid-19 aqui em São Mateus, um deles é do Centro de Detenção Provisória. Trata-se de um detento de Ibatiba. A Vigilância Epidemiológica Municipal informou que ele está em isolamento dentro do presídio. Somente no mês de maio, o município registrou 85 novos casos do coronavírus, com mais 6 casos registrados na tarde de ontem. Sobem para 116 o número de contaminados de Covid-19 em São Mateus. O município já tem 618 casos notificados com suspeita do novo coronavírus. Destes, 158 foram descartados, 344 são suspeitos, 45 foram curados e há 2 óbitos. A força da solidariedade, juntamente com a boa música, fez a diferença para muitas famílias aqui de São Mateus. O cantor Carlinhos Rocha, conhecido no estado e no país com sua voz marcante, em parceria com a Rádio Musical, realizou uma live beneficente que arrecadou centenas de cestas básicas. Na oportunidade, o cantor animou milhares de lares com várias horas de música ao vivo. A transmissão, que seguiu as orientações de saúde e higiene, alcançou mais de 23 mil visualizações na internet. Aonde estou que eu não pego a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Quem ouve essa voz já sabe de quem se trata. O cantor mateense Carlinhos Rocha já embalou muitas festas por aí ao cantar os maiores sucessos do trio Chaparraus, banda reconhecida nacionalmente, que já levou o nome do estado para as paradas de sucesso com várias músicas e que foram cantadas durante as quase 4 horas de show online. Vai mexendo pra lá, vem mexendo pra cá, vamos fazer siriê, vamos fazer siriá. Os internautas também puderam contribuir com doações que resultaram em mais de 200 cestas. A ação foi uma parceria com a Rádio Musical FM. A gente viu o Carlinhos Rocha, né, como uma força de artista muito grande aqui em nossa região, também pelo fato de ser um artista nacional. A gente aproveitou essa parceria. Ele nos convidou e a gente viu super interessante fazer essa live, promover esse evento aqui para a região. E foi super importante essa parceria, porque nós, como meio de comunicação local, e ele como artista nacional, que é local aqui nosso também, a gente aproveitou, juntou e fez essa parceria que deu super certo, que arrecadou tantos alimentos e vai ajudar tanta gente.
O objetivo da live é ajudar as famílias mateenses que estão desamparadas por conta da crise do novo coronavírus, além de ajudar entidades carentes como a Sociedade Rita de Cássia, ou mais conhecida como Lar dos Velhinhos aqui na cidade. São essas ações que nos ajudam a manter este lugar, que nos ajuda a cuidar dos nossos idosos, né? Visto que é uma entidade filantrópica e que a dificuldade financeira ela é grande. Então essas ações para a gente, na verdade, é de suma importância para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Vocês não têm noção do quanto essa ajuda ela é grandiosa. Inclusive, um mês atrás a gente começou uma campanha de leite. Então toda semana a gente faz uma campanha, porque a nossa necessidade aqui de alimentos ele é bem grande. Nós temos 21 idosos na instituição. Então essa necessidade ela é grande e tenho certeza, essa contribuição vai ser de excelente ajuda. Carlinhos cantou, dançou e interagiu com o público, que a todo momento enviava mensagens e doações. Em sua carreira, o cantor fez amigos, inclusive fora do país durante turnês internacionais, que também ajudaram com doações. A gente também está vendo a dificuldade que os brasileiros estão vivendo lá nos Estados Unidos. Nova York, eu acho que hoje ainda é o ápice aí da pandemia. E eles enxergando aqui a dificuldade toda, ajudaram. Foram mais de R$6 mil, né, em doações e tal. Então, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. A todo momento, cestas vão chegando na sede da Rede Sim, em São Mateus. E não só as cestas, não. Dezenas de caixas de leite também foram doadas e irão beneficiar muitas famílias da região. Eu fui mais um instrumento bem usado, graças a Deus. Eu espero poder, com a minha voz, com o meu trabalho, beneficiar mais pessoas. A gente vai fazer uma segunda live. A Rádio Musical FM, por ser um meio de comunicação tradicional da região, por existir desde 1988, as pessoas veem, né, esse veículo de comunicação com muita credibilidade. E por isso que não foi diferente para que essa campanha tivesse o sucesso que foi. E foi super importante e a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Que tudo não passou de um sonho, e o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Parabéns a todos os envolvidos. E por hoje é só, Fabiano e Adriano. Eu volto com vocês aí no estúdio em Vitória. Uma boa noite a todos. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane, parabéns ao pessoal de São Mateus, bonita essa ação, essa parceria com a Rede Sim. Bom, o link desta quarta-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora é só acessar o cinoticias.com.br. Uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite, Record News, informação para você crescer.